entrar num assunto onde a gente não tem uma formatação racional é um grande desafio para nós, porque a gente tem que sair da Meu, caixinha para ver se eu entrei já direto. e, de qualquer forma, e realizar isso num outro nível, que é muito mais no sentir. Então, por isso que a gente está falando de um nível, e quando a gente entrar em Samadhi, eu quero que reforçar a linguagem que a gente é familiar ocidental, que é justamente Jesus em relação ao reino dos céus, porque quando a gente entrar no Samadhi, vocês vão saber que é desse local que ele quer que eu experimente. É um estado de presença. E é muito difícil a gente entender isso, porque a gente usa muito o corpo para essa jornada. E o corpo é o que está dando mais trabalho para a gente se desfazer dele, né? Porque ele só atrapalha, porque você vai meditar e ele está lá, né? Antenado, né? Então, é dessa jornada que nós vamos entrar, né, na sequência, ok? Então, por isso que me veio muito essa questão de reforçar aonde nós vamos chegar, na linguagem que nós temos familiar, tá? Só que uma coisa que tem que estar claro é o que representa Deus, porque a gente ainda tem uma ideia de personificação. E é difícil a gente entender que Deus está em tudo. Mas como assim? Está no meu computador? Está aqui na mesa? Está onde? Está em tudo. Está em tudo que é vivo, né? Está em tudo em que move a vida. Então, é tudo que está na natureza, tá? Então, por isso que a gente, quando quer respirar um ar puro, vai para a natureza, vai buscar silêncio, porque a alma se identifica com essa natureza. E é dessa relação que nós estamos falando. Tudo bem? Ok? Então, nós vamos rever, vocês já viram, mas eu quero reforçar porque tem algumas pessoas que não viram e estão chegando agora. E aí a gente volta para a gente pegar esse gancho. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma pequena revisão que nós vamos ver dois vídeos. Primeiro é uma palestra do Haroldo que vocês já participaram, mas eu quero fortalecer dois pontos. Deus como uma consciência coletiva e a questão do materialismo das escrituras, e depois o que Jesus, no Sermão da Montanha, estava falando sobre o reino dos céus, tá? Só para vocês entenderem o que isso representa. Tudo bem? Então vamos ver primeiro esse diálogo aqui. É impossível ler o Novo Testamento, aproximar-se do Evangelho de Jesus, com o auxílio do Consolador prometido, se nós não tocarmos nesse ponto da mais fundamental importância. O que representa Jesus? E eu me lembro aqui, o escritor Dan Brown, autor do livro Código da Vinci, que inicia a sua obra literária abordando o suposto casamento de Jesus com Maria Madalena, os filhos de Jesus com Maria Madalena, e agora termina numa última entrevista concedida na Feira do Livro, na Alemanha, dizendo que nós devemos excluir a crença de Deus e substituí-la por uma consciência coletiva. Mas nós já sabíamos que ia dar nisso. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos. Isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. É aqui que o Consolador prometido se distancia da opinião rasteira do mundo. A literatura mundial, e especialmente a literatura bíblica, foi abordada, foi tratada de uma perspectiva materialista.
Materialista em que sentido? No sentido de que só há um elemento no universo, o elemento material. Agora eu queria passar aqui o que Jesus falou quando perguntaram sobre Deus. Ouçam isso aqui. When is the kingdom of God coming? Watch as you may, you will not see it come. No one will say, here it is, or there it is. For the kingdom of God is within you. Então, o que eu quero aí compartilhar com vocês são alguns comentários aí. Primeiro, essa questão quando ele retira a questão de Deus e coloca uma consciência coletiva, né? Então, o que isso quer dizer? Que não existe uma figura paterna que está nos condenando, não existe isso. Existe uma energia coletiva. Aonde ela se encontra? Na natureza. Tudo que é vivo, tudo que emana da criação é a presença de Deus. Quem lembra da profecia celestina, quando ele está na montanha e ele visualiza o horizonte e ele vê o todo, porque ele vê a natureza das flores. Vocês lembram que tinha energia? Nós estamos falando dessa consciência. Segundo ponto que ele coloca aí é a questão que os livros os bíblicos não foi incluído a espiritualidade. A espiritualidade traz os fenômenos de samadhi, faz a gente encontrar o reino de céus dentro de mim. Mas é do Marcos Adriano? Não. É da consciência coletiva. Então, lembra que nós estamos mergulhados no oceano e nós construímos um aquário e nós estamos dentro desse oceano flutuando, mas não estamos dentro, nós estamos fora. Esse aquário representa a autoimagem. Como nós vivemos muito no corpo, não é que só deu a consciência do corpo. Então, a gente acredita que a gente é esse aquário. E agora nós estamos podendo quebrar essas barreiras da consciência para mergulhar no oceano. E como faz isso? É isso que nós vamos nos colocar. Então, qual é o ponto-chave que eu quero colocar para vocês para a gente entrar em Samadhi? Aonde nós vamos chegar? No reino dos céus. Ponto. Tá claro? Tá? E esse que tem que ficar claro. Então, essa figura aqui, que eu toda hora me apoio nela, porque eu quero que vocês visualizem isso para vocês entenderem. Então, o que eu quero que vocês visualizem, sempre tenham em mente o seguinte: nós estamos divididos entre duas consciências. Marcos Adriano está aqui embaixo. Essência está aqui em cima. O que é essência? É essa voz interior, que a gente chama de centelha divina, mas é dessa consciência que me traz pertencer ao reino de Deus. Que nós já estamos mergulhados nele, mas não nos identificamos. Por quê? Tá vendo aqui? Mente errada, gente, é a mente que nos identifica com o nosso ego aqui, ó. E a mente certa é a que me conecta com o silêncio. E é isso que nós vimos na semana passada, que aquele ponto de quietude é o ponto onde eu começo a entrar dentro desse silêncio. Por quê? Porque a voz de Deus, o reino, está na plenitude, na quietude, no zero do Matrix, no nada. Então, é a gente chegar num estágio onde o pensamento e a emoção não me conduzem. Eles vão estar lá, mas eles não são que vão influenciar a minha escolha. Então, eu vou estar como Eckhart Tolle, no ponto zero. Esse é o ponto básico para a gente dar continuidade. Agora, a pergunta sobre isso, nós vamos desenrolar, mas eu quero que vocês tenham um direcionamento para a gente não se perder, tá? Então, por isso que eu me abri para dúvidas, me coloquem, para a gente ir alinhando.
tá? Porque se alguém fizer uma dúvida e eu achar interessante, nós vamos responder aqui no grupo. Mas eu tive a intuição, porque recebi 2 perguntas e eu quis fazer essa introdução. Tudo bem? Tá claro? Então, seguimos o cronograma agora. Aqui nós vamos recomeçar aí na cena 5, né? Tempo de reconectar. Perfeito? Então, é tempo de se reconectar. Vamos ver isso aqui. So really start to feel how this I am within you is identical with the kingdom of heaven that Yeshua is also telling us in the Gospel of Luke is within us and everywhere around us. So when you cleave the tree and lift the stone, I am there. It is a power, a consciousness that is all over, everywhere. Now we need to reconnect to it. And you know, guess what? Religion comes from the Latin religare, which means to reconnect. So let's reconnect now. And it is to do with your consciousness. Just merge your consciousness to God's consciousness by breathing in and out. And make room for this every day in your life, because it's so important, especially now. In reality, there's no separation. But when we are not connected to the I am or to the God consciousness, that's how we perceive everything. That is how we see relations. It's black or it's white. I'm against, I'm for. All these things. And they have no place in the presence. When we are actually merging or manifesting within the presence of God, we are maybe as close as we can ever be to that concept of I am, or to that source that I am is. It's not our concepts about it, it is how we are able to be it and to unfold it, to let this generosity of the I am flow to us and share it with everybody for free. It's about listening to that inner voice of God, to allow it to be present here now, to be still. Então, a questão que nós vamos falar aí, que vocês vão ter um tempinho aí, como eliminar a separação e fundir-se ao eu.